Bira do Pindaré. 5 minutos, deputado. Presidente, inicialmente eu queria que juntasse com o meu tempo de inscrição. Eu estou inscrito aí também, tempo de líder com tempo de inscrição. Senhor presidente, senhor ministro Marcos Pontes, o senhor sabe que a minha preocupação principal tem sido as comunidades quilombolas, até pela condição de presidente da Frente Parlamentar Quilombola, e a gente tem acompanhado essa questão com muita atenção. E eu queria reforçar aqui algumas palavras ditas pela deputada Erundina, começando pelo artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que talvez alguns não se deram conta ou não tiveram o trabalho de ler o que está escrito na Convenção. Eu queria ler integralmente o que está escrito na Convenção no seu artigo 6º. Ele diz assim: ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. Então, a primeira observação é o grande erro que se cometeu de se aprovar um acordo sem consultar as comunidades locais, as comunidades quilombolas. O ministro tem dito desde o início que esta consulta seria feita na segunda etapa, que é esta etapa agora. Pois bem, senhor ministro, nós temos inclusive um procedimento no Supremo Tribunal Federal para debater sobre a formalidade, a legalidade em relação ao método adotado pelo governo e por esta casa ao aprovar este acordo. Mas, independente disso, nós queremos saber como que vai ser esse procedimento, como que as comunidades serão ouvidas, como, na prática, isso vai acontecer. Porque não há, por parte das comunidades quilombolas, nenhuma restrição ao funcionamento da base espacial de Alcântara. Pelo contrário, eles até apoiam e querem que funcione. A grande preocupação é com a expulsão das comunidades dos seus territórios. Essa é a questão central. E é a pergunta que a gente faz ao senhor ministro e a todo o governo, se vai ter expulsão ou não. O que vocês planejam em relação às comunidades quilombolas? Qual é a pretensão em relação às comunidades quilombolas? Porque eu acho perfeitamente possível a convivência entre as comunidades e a base. Não tem nada, não é incompatível que a base possa funcionar respeitando as comunidades locais. Até porque não se lança foguete todo dia. Eu estive lá em Corru, acompanhando Vossa Excelência naquela missão oficial que foi conhecer a base de Corru. E Corru, que já funciona há 50 anos, lança um foguete por mês. Foi a informação prestada lá pelos responsáveis da base. Um foguete por mês. Não se lança foguete todo mês, todo dia. Então não tem sentido deslocar comunidades em razão do funcionamento e da atividade da base de lançamento. Nós temos que encontrar um pacto de convivência em que as comunidades possam permanecer na sua localidade. Afinal de contas, Alcântara é um território étnico quilombola protegido pela Constituição Federal no seu artigo 68. Nós não admitimos expulsão, não admitimos o deslocamento de comunidades. Nós não estamos em 1983, no regime militar. Nós estamos no regime de uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Então é preciso que o direito das pessoas sejam respeitados. E nesse caso nós não temos, em nenhuma hipótese, a possibilidade de abrir mão da permanência das comunidades na sua localidade, porque é um direito consagrado, indiscutível, incontestável. Portanto, é preciso que a gente ouça, por parte do ministro, que tem se dedicado e que reserva um grau de lucidez que nós temos que reconhecer. Pelo menos ele não diz que bolas lá no município de Alcântara. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado. Deputado Bira do Pindaré.